Uma boa noite a todos, especialmente membros aí da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor dessa congregação. Também a saudação especial a todos os que se unem a nós e outras localidades, todos os que nos visitam também, e alguns regularmente têm estado conosco. Olha que bênção, né? Deus continue guardando e abençoando a todos vocês. Quero destacar aqui, primeiramente, então, a Jurema Schneider, né? A primeira saudação da noite. Um abraço, Jurema, um abraço para ti e para tua família. Também seu Arno Piper, lá de Jaru, Rondônia. Que bênção, seu Arno. É sempre bom vê-lo aí também. E assim nos unimos aqui do Rio Grande do Sul e aí de Rondônia, né? Para mais um estudo da Palavra de Deus. Clarice Fac, né? Então a vovó que está muito feliz aí, né? Com o batismo do Mateu. Com certeza um presente muito especial, né, dona Clarice, para a senhora. Então, para o Marcos, também para a Patrícia. Aliás, o Marcos que também está de aniversário, né? Deus continue guardando e abençoando então a todos. A Hildegard Martins, né? Boa noite, Hildegard. Também aí o Astor da Silva, nosso guerreiro, forte abraço, vamos com Jesus e vamos bem. E também aí quero destacar ainda a presença de Luir Hirt. Muito bem, então tá certo, boa noite, né? O seu Eloir, a dona Eloir e o seu Ilmar e toda essa família Rita, essa família bonita, a Eliane Rodrigues. Então é bom estarmos juntos e vamos lá, vamos pro replay aí, né, Eliane? E compartilhando, e eu vejo que muitos irmãos estão compartilhando e várias outras pessoas se unindo aí por esse compartilhamento então do estudo. Também Elaine Spitzer, bem-vinda, é maravilhoso estarmos juntos.
E também a Ilse Miller, boa noite, certo? Então o Ilmar também agora aqui, que bênção, vamos lá, família completa, né? Dona Eloir, seu Ilmar, seu Egon Cel, lá de São Lourenço do Sul, Deus continue guardando e abençoando o senhor e a sua família. Adelar Freeling, boa noite. Liege Kaiser, Agnes Mantai também, sempre conosco, olha que bênção. Clair von Millen, um abraço para a senhora e para todos os seus queridos. Silvério, então Ernie Schneider, Deus abençoe sempre, né? Vamos lá, que bênção nós termos essa oportunidade e aproveitarmos essa oportunidade. Também aí Daniel Schumann, lá de Paraíso, Santa Catarina, forte abraço, seu Daniel Schumann. Ô terra maravilhosa, né? Esse é o paraíso da terra, né? Que vocês possam seguir com Jesus sempre aí, né? Para um dia estarem lá no paraíso, no céu, né? Em Jesus, todos juntos. Deus guarde e abençoe aí também Daniel Schumann e família lá em Paraíso, Santa Catarina. Muito bem, terra onde eu fiz o meu primeiro ministério, então, pastoral, né? Eu e a minha esposa lá estivemos. Tivemos momentos muito especiais, maravilhosos lá também em Santa Catarina, com a graça e a bênção, então, do nosso Deus. Então, muito bem-vindos todos vocês. Eu vejo outros aí, eu vejo a Samara Reuser. Boa noite, Samara. Né? Então, os demais também que estão se unindo conosco, estão aí para mais esse estudo da Palavra de Deus, sempre muito bem-vindos. Com certeza, mais um estudo maravilhoso que teremos com a graça e a bênção de Deus aqui nessa noite. Convido você para nós juntos, assim como estamos, invocarmos a presença do nosso Deus e falarmos com Ele, então, em oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, aqui reunidos te rendemos graças, porque Tu és um Deus todo-poderoso. Tu és um Deus que sabe todas as coisas. Um Deus que estás presente em todos os lugares. Um Deus que é eterno, existe desde sempre e para sempre. Um Deus que é grande no amor e na misericórdia. Nós te louvamos principalmente porque Tu revelaste o Teu grande amor em Jesus, que veio aqui neste mundo e fez tudo o que nós não poderíamos fazer. Por nós cumpriu todos os mandamentos e pagou todos os pecados. Venceu o pecado, a morte e o diabo e trouxe o perdão, a salvação, a vida eterna. Por isso agora nós sabemos, somos teus filhos. Podemos a ti chamarmos de Pai por Jesus. E nós te louvamos. Te louvamos porque tu vens continuamente a nós em muitas oportunidades com a tua santa palavra e ages pelo teu Santo Espírito em cada um, conforme conforme Tu esperas, ó Deus, e conforme é o necessário também para cada um. E nós te louvamos por essa ação em cada um de nós, porque assim, Tu nos conhecendo, crescemos pelo Teu Santo Espírito naquilo que Tu esperas de nós. Nesse momento, queremos te pedir perdão pelos pecados e o fortalecimento da fé. Colocamos nas Suas mãos as ansiedades, as preocupações, os sonhos que temos e te rogamos, dirija tudo pelo melhor na nossa vida. Que seja tudo para a Tua honra e glória, o nosso bem e o bem do próximo. Em nome de Jesus. Amém. Também hoje queremos orar a oração que Jesus nos ensinou, então o Pai Nosso. Então a oração modelo, a oração mais completa que tem. Nesse momento juntos assim também queremos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito bem, então também saudamos aí então a Márcia Bonenberg, né, que está conosco, né, um abraço para ti, Márcia, e os teus queridos,
o Igor Bayer, né? Deus abençoe você, Igor, sempre bem-vindo. Também Dona Verna Gitz, olha só que bênção, estamos juntos, Dona Verna, né? A Danila Schneider e também o Eugênio Schneider. Um abraço para vocês aí, Deus continue guardando e abençoando, é maravilhoso estarmos juntos também, assim, nos unirmos de diferentes localidades, cada um lá no seu aconchego, lá no seu lar, na sua casa, nos unimos aqui, então, nesse momento então de estudo. Queremos cantar mais um hino, então, do Inário Louvai ao Senhor. Agora vamos cantar o hino 183, Pai Nosso que estás no céu. Pai nosso que estás no céu, ensina a gente a ser irmão, no mundo que passa fome, mas investe na destruição. Pai nosso que estás no céu, ensina a gente a repartir, o mundo perdeu o rumo, esqueceu o jeito de sorrir. O mundo perdeu o rumo, esqueceu o jeito de sorrir. Pai nosso que estás no céu, ensina a gente a ser irmão, no mundo que passa fome, mas investe na destruição. Pai nosso que estás no céu, ensina a gente a repartir, o mundo perdeu o rumo, esqueceu o jeito de sorrir. O mundo perdeu o rumo, esqueceu o jeito de sorrir. Saudação também a Camille Vitória Lenhart. Ó, Camille, que bênção você aqui, né? Muito bem-vinda também. Simone Santos, um abraço para ti e para tua linda família, residentes aí em Cruzeiro do Sul, que possam seguir sempre com Jesus. Quem segue com Jesus segue bem. Também Mara Althaus, né? Deus guarde e abençoe você, Mara. Cris, também a filha, enfim, os seus queridos, que possam seguir sempre com Jesus em todos os dias, em todos os momentos. Bom, gente, então nós hoje seguimos com, novamente, mais um estudo do caderno de estudos bíblicos, temática deste ano, 2025, confirmados na fé que recebemos, publicação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E o estudo bíblico, né, de hoje é o estudo de número 14, quem tem o livrinho, então, página 112. O título é A Oração Pedindo Bênçãos Celestiais. A oração pedindo bênçãos celestiais. Introdução, então, do estudo de hoje. A casa estava um caos, e de longe dava para ouvir os gritos e as brigas, desde que os pais, donos de uma grande fazenda, perderam a vida em um trágico acidente de carro. A relação entre os 3 filhos desmoronou completamente. A herança deixada pelos pais era enorme, suficiente para que todos vivessem bem. Mas a ganância falou mais alto. Cada um queria garantir a maior parte possível. Em segredo, começaram a fazer coisas estranhas, consultas a videntes, rituais de magia e até mesmo pensamentos sombrios de contratar um assassino de aluguel. Apesar de toda a riqueza ao seu redor, nenhum deles estava em paz. Com corações endurecidos e cheios de mágoa, viam os outros como inimigos. Uma noite, o irmão mais novo sentou sozinho à mesa da cozinha. Ele olhou para as vastas terras iluminadas pelo luar, suspirou fundo e falou baixinho: Como somos infelizes!
Temos tudo, mas na verdade não temos nada. O que realmente nos falta? Por que devemos pedir por bênçãos espirituais? Elas fazem alguma diferença na nossa vida? Bom, essa história aí que nós lemos é mais uma história parecida com a de milhares que acontecem mundo afora. Talvez podemos dizer, né? Ou seja, como qualquer outra dentre as muitas histórias pelo mundo todo. A família ia bem, até que morrem, então, tragicamente, então, os pais. Aí o que acontece, eu não sei o quanto você conseguiu captar dessa história, os 3 filhos viraram inimigos. Inimigos por quê? Porque a ganância falou mais alto. Cada um queria garantir a maior parte possível. Isso não importava, né? Se fossem tirar vantagem do seu irmão, ou lograr ele, enfim, a ganância estava falando mais alto. Cada um queria garantir a maior parte possível. Apesar de a herança ser enorme o suficiente para que todos os 3 pudessem viver muito bem. Ok, tomados pela ganância, o que acontece? Quando a pessoa está levada pelo caminho do mal, ou está frágil, né? Ou seja, está levada pela vontade do diabo, do mundo, da carne, o que acontece? A pessoa busca ajuda justamente no mal, ela não busca ajuda em Deus. Quando ela está no mal, ela vai buscar ajuda naturalmente no caminho do mal. São os frutos naturais do ser humano. E aqui fala, aí eles começaram a consultar os videntes, fazer consultas em videntes. Quem são os videntes? São aqueles que buscam adivinhar o futuro, ou seja, que fazem prognósticos. A gente poderia falar de outros que fazem a mesma coisa, por exemplo, cartomantes, aqueles que usam as pedras, os cristais, os tarôs, né, os astrólogos. Poderíamos falar de outros ainda, né? Mas, enfim, eles apelaram para aqueles que buscam fazer prognósticos, adivinhações. É justamente isso, eles buscam fazer adivinhações. Uma frase que você conhece diz assim, né? O futuro a Deus pertence. Então, o futuro, gente, só Deus conhece. O futuro está nas mãos de Deus. O diabo não sabe o futuro. Então, todos esses instrumentos que eu mencionei aqui são dele. Né? Os videntes, né? Aqueles que usam as cartas, né? As pedras, os cristais, né? Os tarôs, aqueles que usam e fazem benzimentos, curandeirismos, práticas de feitiçarias. O texto aqui fala, né? Rituais de magia também, né? Foi uma busca. Aqueles que fazem os chamados despachos nas esquinas, nas praças, nas ruas, que infelizmente até invadem propriedades particulares e cometem crimes, nos cemitérios, por exemplo, infelizmente. Sabemos que esses que usam essas práticas são ligados ao demônio, ao diabo, né? Eles são instrumentos do diabo. Então eles buscam fazer essas coisas, por quê? Porque eles são do mal, né? Os sacrifícios, os derramamentos de sangue, esses rituais todos são artes do diabo, que Deus detesta. Em Deuteronômio Deus diz, Deus detesta os que praticam essas coisas, como Deus detesta aqueles que consultam os mortos, né? Ou fazem qualquer outras artes. Mas é importante dizer assim, em primeiro lugar, só o futuro a Deus pertence. Só Deus sabe o futuro. O diabo, com os seus instrumentos, não importa quais sejam eles, que roupagem eles vão estar usando, eles fazem adivinhações, que nem você pode fazer adivinhações. Por exemplo, você olha para o céu e diz, pelas nuvens vem chuva. Você sente o vento norte soprando forte. Depois de 3 dias vem chuva. Você vê de repente os rastros dos aviões a jatos no céu. Aí você vai dizer, depois de 3 dias vem chuva. Você vê as flores, aí você diz, a primavera está chegando. Né? As folhas começam a cair, é o outono. E assim a gente vai
fazendo justamente adivinhações ou tendo percepções a partir daquilo que a gente vai percebendo e talvez aprendendo no decorrer dos anos. O diabo ele faz isso. Ele olha para as pessoas e diz, olha, do jeito que elas estão seguindo, do jeito que elas estão se comportando, amanhã depois elas vão ir a óbito. Ou do jeito que ele está correndo, amanhã depois ele se mata. Vai ser fácil, ele vai perder a vida. Ou do jeito que ele está indo, está se afastando das coisas de Deus, ele vai abandonar. Ou vai acontecer isso, ou vai acontecer aquilo. Ou seja, ele é um bom matemático, podemos dizer assim. O diabo, né, os demônios são bons matemáticos, eles são bons em dados estatísticos. E a partir das suas percepções, eles fazem as adivinhações. E é verdade que o diabo ainda coloca a isca, ele instiga, ele faz, né, uma série de outras coisas. No entanto, é importante dizer assim, eu preciso ter medo daqueles que, por exemplo, tentam despachar o mal de si para os outros? Claro que não. A gente sabe que Deus é muito maior e nada acontece na nossa vida sem a permissão de Deus. Então nós não precisamos ter medo dessas coisas. Certo? Muito pelo contrário. Então quem está com Deus está no caminho certo e vive o amor e a graça de Deus e vive o seu amor e o seu cuidado. Agora o texto aqui diz então que esses irmãos buscaram as artes do diabo porque estavam levados por pensamentos do mal. Mas adiante diz o texto também, e até mesmo pensamentos sombrios de contratar um assassino de aluguel. Que horror! Imaginem só um irmão querendo matar o outro. Ou seja, assim, nos dias de hoje muitas famílias vão bem, até que vem a ganância, até que vem justamente a disputa por propriedades, por dinheiro e assim por diante. Mas é importante nós vermos aqui também o que diz o próprio texto, apesar de toda a riqueza, nenhum deles estava em paz. O coração estava endurecido, cheio de mágoa, e os irmãos eram inimigos e queriam até matá-lo. E aí um irmão aqui diz, sentado sozinho, à mesa da cozinha, ele olha lá para as vastas terras iluminadas por aquela noite linda, podemos imaginar a cena. E aí ele suspira fundo e fala baixinho, como somos infelizes. Temos tudo, mas na verdade não temos nada. O que realmente nos falta? Aí a pergunta que nos instiga e dirige e aponta para o estudo desta noite é: por que devemos pedir por bênçãos espirituais? Elas fazem alguma diferença na nossa vida? As bênçãos espirituais fazem diferença? Por exemplo, as bênçãos espirituais fariam diferença presentes na vida desses três irmãos? Ou não fariam diferença? Será que eles estariam nessa situação, buscando ajuda no mal, ou apelando para o mal, ou querendo a desgraça, a morte dos seus irmãos, se eles vivessem na presença de Deus, no amor e no cuidado, e recebessem as bênçãos espirituais de Deus? As bênçãos espirituais fazem alguma diferença? Por exemplo, diante dessas questões, ou quando estamos doentes, ou quando vivemos ansiedades, preocupações, quando almejamos e temos projetos, temos expectativas com relação à vida e todas as coisas, com certeza as bênçãos espirituais, elas fazem muita diferença e são as mais importantes porque elas nos conduzem bem nesta vida e nos apontam assim também para a eternidade. Convido você então nesse momento a abrir a sua Bíblia. Hoje então o estudo está baseado principalmente em Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao versículo de número 10. Então é o texto que leio e o texto ele nos traz muitos ensinamentos sobre a oração. Aí diz assim: quando vocês orarem, Jesus diz, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu. Que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino.
Que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Então, até aqui, então, o texto para o estudo de hoje. Então, vocês viram, eu li na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Talvez a oração do Pai Nosso tenhamos preferência pela linguagem tradicional, Almeida, né, atualizada, porque decoramos, né, a oração do Pai Nosso usando as palavras já que são parte, né, da nossa oração. Mas aqui o texto aparece na linguagem de hoje, na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Mas muito bem, então vamos aos comentários, né? Então Jesus ele ensina os seus discípulos a orar, dando a eles um modelo de oração, o Pai Nosso. A falsa oração ignora Deus e exalta o ser humano. A verdadeira oração reconhece o verdadeiro Deus, deseja o seu governo e clama pela sua vontade. Bom, gente, hoje nós vamos estudar, então, parte da oração do Pai Nosso, da introdução, então, até a terceira petição. Como um todo, o Pai Nosso, então, é uma oração modelo. Através da oração do Pai Nosso, nós sabemos como precisamos orar. É claro que há mais textos na Bíblia que enriquecem o nosso conhecimento, então, sobre a oração. Por exemplo, quais são as partes de uma oração? A oração está dividida em 3 partes, né? A primeira é a introdução. Aí, Pai Nosso que estás no céu, né? Ou invocação. A segunda parte é o desenvolvimento. No desenvolvimento, a primeira coisa que a gente deve fazer é agradecer. A segunda coisa são os pedidos espirituais. E a terceira coisa no desenvolvimento são os pedidos gerais. E aí vem a terceira parte da oração, que é a conclusão, sempre em nome de Jesus. Amém. Então, quais são as partes da oração? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Exemplos de uma introdução: querido Deus, amado Pai, o Pai Nosso que estás no céu, ó Santo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e são exemplos de uma introdução. Aí no desenvolvimento, primeiro agradecer. Por que primeiro agradecer? Porque na Escritura nós somos orientados a sempre orarmos com o coração agradecido. Então, por isso é importante a gente lembrar sempre, antes de pedir qualquer coisa, agradecer. E agradecer a Deus por tudo. Que a gente agradeça por todas as coisas. E percebendo todos os motivos que temos, então, para agradecer a Deus, aí sim nós seguimos, então, com os pedidos. Aí, primeira coisa, pedidos espirituais. Por que pedidos espirituais? Porque os pedidos espirituais, eles dizem respeito à nossa vida terrena e eterna. Eles vão nos conduzir melhor dentro daquilo que é o principal, é o fundamental, então aqui, em todos os dias, diante de todas as situações, para a eternidade. Então, por isso, bênçãos espirituais. E as bênçãos espirituais nós podemos pedir sempre incondicionalmente. Ó Deus, eu quero mais fé, perdoa os pecados. Né? Mas os pedidos ligados justamente a Deus, a sua palavra, né? A igreja, o reino de Deus, os sacramentos, a vontade de Deus, os caminhos de Deus. A vontade de Deus especialmente, que é salvar a humanidade, essa é a grande vontade então de Deus. Então os pedidos espirituais, tá? Pedido de perdão, pedido de mais fé, os pedidos ligados a Deus, a igreja, a palavra de Deus, são os pedidos espirituais. Pedir sempre incondicionalmente. Aí vem os pedidos gerais. Os pedidos gerais pedir por saúde, que Deus abençoe o nosso trabalho, nossa vida, a colheita, que Ele nos dê saúde, que Ele nos permita prosperar, ou nos dê prosperidade com relação ao trabalho e todas as coisas, sempre dizendo, se for a tua vontade, ó Deus. Ou seja, as bênçãos, os pedidos gerais, sempre a gente acrescenta, ó Deus, se for a tua vontade. Os pedidos espirituais, incondicionalmente, eu quero. Os pedidos gerais, aliás, e os outros pedidos, né, diversos ali nos pedidos gerais, sempre se for a tua vontade. Bênçãos espirituais incondicionalmente e bênçãos materiais condicionados, então, à vontade de Deus. E por que em nome de Jesus? Porque somente em nome de Jesus nós somos ouvidos. Porque em Timóteo nós lemos: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Há um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. Então, por isso é importante a gente orar sempre em nome de Jesus.
Então não há outro mediador, não há outro Deus exceto Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e não há outro mediador exceto Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Existe um só Deus, não existe outro Deus. Deuses falsos existe um monte. Agora, um só Deus verdadeiro, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que formam um único ente divino, diferenciados pela pessoa e obra, mas que formam um único Deus. E uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, ou seja, há um só Deus e um só mediador, usando a linguagem tradicional, NAA, né, e outras versões, né, apontam justamente para o que está aqui bem claro. Não tem outro que pode nos mediar. As nossas orações só podem chegar até Deus por causa de Jesus, em nome, então, de Jesus. Por isso oramos em nome de Jesus. Partes da oração: introdução, desenvolvimento e conclusão. Exemplo de introdução: querido Deus, amado Pai. Desenvolvimento: primeiro agradecer. Depois os pedidos espirituais, aí os pedidos gerais e a conclusão, sempre em nome de Jesus. Sim, mas no Pai Nosso, ali não está escrito em nome de Jesus. No final, ela conclui: pois teu orei no poder e a glória para sempre, amém. É verdade, não está. Mas em outras passagens diz que precisamos orar sempre em nome de Jesus. E quem não está com Jesus não pode nem orar o Pai Nosso. Você sabia? Ninguém pode chamar Deus de Pai se ele não estiver com Jesus. Muitos dizem: todos são filhos de Deus. Errado. Somente quem está com Jesus é filho de Deus. Somente quem está com Jesus pode chamar Deus de Pai. Então subentende-se que a pessoa que vai orar o Pai Nosso esteja em Jesus. Aí ela chama Pai Nosso que estás no céu. Olha que lindo, né? Assim também como subentende-se que a pessoa ore o Pai Nosso com o coração agradecido, reconhecendo o amor, o carinho e as bênçãos do Pai. Aí vem os agradecimentos. Aí vem os pedidos espirituais. Aí nós vamos seguir. A primeira petição, a segunda petição e a terceira petição são bênçãos espirituais. Especificamente, bênçãos espirituais, né? E aí nós vamos entrar isso, então, agora no decorrer então, do estudo. Esse primeiro parágrafo que a gente leu tem uma riqueza teológica fantástica. Não há como passar assim esse parágrafo acelerado sem parar para reler cada linha. A segunda linha diz assim: a falsa oração ignora Deus e exalta o ser humano. Existem falsas orações? Sim. Vocês ouviram que Jesus falou que os hipócritas e os gentios, ou seja, os pagãos, oram? Que estranho. Sim, Jesus disse isso. Então existem pessoas que oram, mas que são hipócritas, pagãos, gentios, e fazem orações, oram e se dirigem justamente a Deus nas suas orações. Olha, isso é que é o mais surpreendente. Mas a afirmação aqui diz que a oração falsa ignora Deus e exalta o ser humano. Agora eu desafio você a observar as orações que você escuta. Em muitos contextos teológicos a gente vê justamente que as orações exaltam não a Deus, mas exaltam o ser humano na sua ganância, no seu egoísmo, almejando poder, né, riqueza, glória, sucesso, milagres e assim por diante. Então é importante percebermos, né, a falsa oração ignora Deus e exalta o ser humano. Ou seja, põe Deus ora como escravo, inclusive a serviço do ser humano. Como se Deus tivesse que nos servir como um servo, então, a nós, seres humanos. E aí nós, em nome de Jesus, ou pela palavra de Deus. Isso é terrível. E aí, teologicamente falando, percebemos justamente os problemas com relação aos dias de hoje. Na maioria dos contextos religiosos, podemos dizer assim, existe uma exaltação ao ser humano, a sua ganância, o seu egoísmo, a sua vaidade, ignorando o próprio Deus. Onde Deus é usado a serviço justamente do ser humano egoísta, frágil e fraco, pecador. Agora, a verdadeira oração reconhece o Deus verdadeiro,
deseja o seu governo e clama pela sua vontade, acima de qualquer coisa. E isso a oração do Pai Nosso nos diz com toda a propriedade, petição a petição. Eu releio, convido você a deixar a sua Bíblia aberta ali, né, Mateus, capítulo 5, né? Diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Quando orarem, não sejam como os hipócritas. Naquela época era comum fazer orações em público. Jesus não disse que isso estava errado. O problema estava na motivação de algumas pessoas que oravam para serem notadas e admiradas pelos outros, né? Mateus capítulo 23, também versículo 5 ao versículo de número 7. Então, portanto, aqui Jesus diz que os hipócritas oram. E eles oram por quê? Eles oram com o fim de serem vistos pelos outros. Eles oram aonde? Nas esquinas das ruas, nas praças. Ou seja, o propósito não é realmente serem ouvidos por Deus, mas é serem vistos e ouvidos pelas outras pessoas. Assim oram, nas esquinas, nas praças, nas ruas. Podemos lembrar, pensar como, por exemplo, nas sinagogas eles oravam. Bom, o povo de Deus, né, o povo judeu no Antigo Testamento, né, eles costumavam orar, geralmente então agachados, abaixados, dentro da igreja, ou seja, dentro das sinagogas. E assim eles oravam a Deus. Imaginamos alguém agora em pé naquele contexto. Com certeza seria uma arrogância, seria um problema. Agora podemos pensar também nas pessoas que oram nas esquinas, nas praças, nas ruas. Naquele tempo era normal pessoas fazerem isso e talvez você já tenha visto nos tempos de hoje pessoas fazendo isso. E qual é o grande propósito da maioria? O ser visto pelos outros, chamar a atenção das pessoas. Aí, por vezes, ainda, talvez se filma esse momento e se publica nas redes sociais para que o maior número de pessoas veja essas orações que são feitas. E aí Jesus diz, bom, orou para aparecer, então apareceu, uma salva de palmas, né? Agora segue. Agora esquece ser ouvido e atendido por Deus nas suas orações. Orou para aparecer, apareceu, foi aplaudido, segue na paz e esquece também o ser ouvido por Deus. Ou seja, essa é a oração do hipócrita. Vamos pensar assim, mesmo que nós estivéssemos aqui dentro, talvez, e agora eu pegue, quem sabe, umas caixas de som enormes, 4, 5 sentados aqui, aí eu pego umas caixas enormes de som e agora eu vou orar. Será que eu preciso de caixas de som para 4, 5 pessoas aqui dentro? Com certeza, se pega a caixa de som e o microfone, não para as 4, 5 pessoas que estão ali dentro, mas para as pessoas que estão fora. Para as pessoas que estão nas casas vizinhas ou nas ruas poderem ouvir o que ali nós estamos orando. Ou seja, é com o fim de ser visto, é chamar a atenção, então, das pessoas. Isso, os líderes religiosos na época de Jesus também tinham esses costumes com esses mesmos propósitos, para serem admirados para as pessoas e as pessoas olharem e dizerem, puxa, como são piedosos, como são dedicados a Deus e aspirarem e desejarem eles também terem essa dedicação. Talvez você também já tenha confundido e ficado na dúvida com relação às vezes que você tenha ouvido situações assim. Pessoas nas ruas, talvez em oração, orando, pondo as mãos em voz alta e assim por diante. E tenha pensado assim, puxa, que corajosos, né? Estão ali orando. Né? Talvez um dia, quem sabe, eu sou frágil espiritualmente falando e assim por diante. Por isso talvez eu não faria isso. E, tendo receios com relação a condenar essa atitude. Eu digo para você, você não precisa ter receios para condenar aquilo que Jesus condena. Aquilo que está errado. Não precisamos ter medo disso. Essa falsa espiritualidade, né, dedicação, né, essa hipocrisia que dirige muitas pessoas, por exemplo, nesses atos, são condenadas por Jesus. Porque que ninguém espere ser ouvido por Deus quando dessa forma assim orar. Bom, chamou a atenção, foi aplaudido, então segue na paz. Né? Agora não espere, né, que seja ouvido. Então já recebeu a recompensa. Queria aparecer, apareceu, essa era a recompensa, então segue, sem esperar que Deus vá
fazer algo, né, a partir disso. Tá, mas não pode haver oração sincera na rua, na esquina e assim por diante? Olha, eu vou dizer para você, até pode, mas o desafio com certeza será grande dentro desse contexto. Tá certo? A gente orar, né, não querendo chamar atenção, mas buscando ser discreto. Porque queremos orar não para chamar atenção, mas queremos orar para Deus, falar com Ele. Isso pode acontecer em outros contextos, em outros lugares, mas podemos pensar sobre isso. O versículo 6 agora diz assim: mas você então, quando orar, vá ao seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Então, antes, ao invés de orar em qualquer lugar por aí, chamando a atenção, então você faz o seguinte: entra no teu quarto, Jesus diz, fecha a porta, e aí você ora em segredo, e Deus vai te recompensar. Bom, essa oração aí, com certeza, não foi para aparecer diante do esposo, diante da esposa, diante dos filhos, não foi para chamar a atenção de ninguém, não é verdade? Chamar a atenção de quem? Eu com Deus sozinho no meu quarto. Ou seja, essa oração com certeza tem muito maior probabilidade de que ela realmente aconteça dentro daquilo que Deus espera quando se fala em termos de oração. Orar realmente em segredo lá, né, com meu Pai do céu, né, e Ele que te vê em segredo vai dar a recompensa, ou seja, Ele vai realmente ouvir essa oração, vai te abençoar, vai realmente te recompensar. Tá, mas então aonde podemos orar? Bom, segundo a Bíblia, isso são afirmações que também estão aí no Catecismo Menor, né, de Lutero, né, um excelente livro, né, de instrução, usado no contexto luterano desde a infância, ou especialmente na instrução de confirmandos. Ele fala justamente e destaca aquilo que textos bíblicos justamente falam, né, sobre orar, né? Então, aonde então orar? Orar, especialmente então no teu quarto, em segredo, lá, né, você, não quer dizer que não possa ter orações em família, né, oração lá à mesa, ou com os amigos, ou momentos especiais. Não, com certeza a gente pode ter, mas especialmente primeiro orar em segredo, né? Aí depois também, o Salmo 26:12 diz nas congregações, ou seja, na reunião do povo de Deus, então na igreja, orar em particular, orar na igreja, e nós lemos também orar, né, em qualquer lugar. Em 1 Timóteo nós lemos capítulo 2, versículo 8, também lemos em Tessalonicenses, é o chamado orar sem cessar. Então eu posso orar sem juntar as mãos ou estar de joelhos, ou coisa assim, né? Então eu posso estar com os meus olhos abertos, eu posso estar dirigindo o carro, eu posso estar andando na rua, e aí eu posso estar em oração. Talvez não sendo uma oração formal, seguindo as partes, mas simplesmente o estar conversando com Deus, falando com Deus, certo? Simples falar, então, assim com Deus. Como que agradecendo, né? Ou como tendo um amigo que caminha conosco e a gente vai trocando ideia, vai repartindo, vai agradecendo, ou vai se colocando diante dele, ou seja, andando com ele, seguindo o caminho, seguindo a vida. Olha só que bênção, né? Então, orar aonde? Em particular no teu quarto, orar na congregação, né, no culto público, onde Deus quer e espera você regularmente, pelo menos uma vez por semana. Aliás, é uma vez por semana, não é todo dia. É uma vez por semana culto. Assim era no Antigo Testamento, assim Deus espera pelo menos hoje também. No Antigo Testamento tinha que ser o sábado, hoje tanto faz o dia, né? Pode ser o sábado, pode ser domingo ou outro dia. Hoje a maioria dos cristãos é o Dominus Dei, o domingo, né, em comemoração à ressurreição de Jesus. Mas independente do dia, é importante que haja um dia de descanso, que esse descanso seja santificado pela palavra. E ali oremos em conjunto com os irmãos. Terceiro lugar, orar em qualquer lugar. Dentro orar, então, sem cessar, certo? Agora, mais algumas recomendações importantes de Jesus. Ele diz assim, nas suas orações não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas.
Aqui é usado justamente a linguagem, né? Então, agora, antes, nós ouvimos que os hipócritas oram, aqui diz que os pagãos, né, ou gentios oram, ou seja, aqueles que não são verdadeiramente cristãos, eles oram. Que coisa, né? É isso mesmo, é Jesus que está falando. Por vezes achamos que as pessoas são cristãs, né? E a realidade, né, por vezes, né, é enganosa, né? Diz aqui, não fiquem repetindo o que vocês já disseram como fazem os pagãos. O que seria ficar repetindo como fazem os pagãos? Talvez, quem sabe, vamos trazer isso para a realidade dos dias de hoje. Talvez você já tenha ouvido alguém dirigindo uma oração e várias pessoas repetindo outras palavras durante a oração. E muitas pessoas, ora, nem ouvindo, nem acompanhando a oração que é dirigida, mas apenas se preocupando, né, com palavras que eles vão estar repetindo e vão estar falando no decorrer do momento que alguém dirige a oração. Por exemplo, alguém está dirigindo a oração e outros gritando, aleluia, glória a Deus, Jesus vem. Amém, vem Senhor, amém, é isso. E outras palavras. Nós estamos falando de vãs repetições. E aí no final, talvez a maioria não prestou nem atenção na oração que estava sendo dirigida, né? Não orou, ficou apenas repetindo palavras, vãs repetições. Repetindo palavras aleatórias, desconsiderando inclusive a oração que estava sendo dirigida. Tá? Um outro aspecto, a gente pode tornar a oração do Pai Nosso uma vã repetição também. Por exemplo, um papagaio ele pode aprender e cantar o hino do Grêmio, por exemplo, o hino do Internacional, ou cantar parabéns a você, quem sabe atiçar os cachorros ali na casa de alguém, ou chamar alguém. Enfim, um papagaio poderia aprender também a oração do Pai Nosso se fosse ensinada. Mas ele não estaria jamais fazendo uma oração, ele é um papagaio, estaria apenas tornando a oração do Pai Nosso uma vã repetição. É claro que nós não vamos ensinar isso a um papagaio, né? Mas apenas usando como exemplo, dizendo assim, chamando a atenção de todos, que se nós orarmos o Pai Nosso apenas da boca para fora, nós tornamos ele uma vã repetição. É por isso que a gente precisa saber o que está orando e meditar sobre as palavras da oração do Pai Nosso. Tem outras orações que nós decoramos que são bonitas. Claro que tem orações que não devem acontecer, né? Por exemplo, jamais devemos orar aos anjos. Essa oração é condenada por Deus. Por exemplo, Santo Anjo do Senhor, isso é idolatria. Nós não podemos orar aos anjos. Assim como não podemos orar para Maria, para Pedro, para Paulo, ou apóstolos, ou outros instrumentos na história da humanidade. Esses são instrumentos, eles jamais foram... aliás, eles foram instrumentos na obra de Deus. Então nós não podemos orar para eles, ou pedindo para eles alguma coisa. Isso são falsas orações como a outros deuses. São falsas orações. Apenas orar, então, ao Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas temos que refletir sobre a oração do Pai Nosso, em cada parte. Assim também tem outras orações que a gente decora, por exemplo, orações da mesa. Dentro do contexto luterano, né, tem uma oração, né, antes da refeição e após a refeição. Muitas famílias fazem as duas antes, talvez por causa das crianças, para que todos tenham esse momento da oração, e os adultos talvez fiquem mais à vontade depois da mesa, né, daí já fazem as duas orações no início. É importante que a gente faça não apenas como um papagaio, que a gente não torne uma vã repetição, por exemplo, orações tão bonitas como Vem Senhor Jesus, seja o nosso convidado. E tudo que nos dás nos seja abençoado, né? Ou seja, que a gente não ore como um papagaio, mas que a gente... É como se a gente tivesse, Jesus, vem, senta à mesa aqui conosco, ser o nosso convidado. E tudo que tu nos dás aqui, não seja por ti abençoado. E agradecemos ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Que lindo, né? Mas é importante fazermos sempre com o coração. Tem outras orações que talvez você aprendeu de cor já da sua mãe na infância. Mas é importante sabermos o que o que significa essas orações, né? E assim orarmos com o coração e não tornarmos elas vãs repetições. Por exemplo, o Pai Nosso não é castigo. Por exemplo, em algum contexto religioso, né, de nossa Igreja Mãe,
infelizmente, né, pelos desvios, eles chegaram ao ponto de transformar a oração do Pai Nosso num castigo, por exemplo. Esses pecados, então você precisa orar tantos Pai Nosso. Ou seja, como se fosse pagar pecados. Ou usar a oração do Pai Nosso, né, como uma boa obra para alguém. Vamos orar o Pai Nosso pela pessoa que faleceu. Aí se ora o Pai Nosso. Agora vamos orar o Pai Nosso pela próxima pessoa dentre nós que vai falecer, que vai ser chamada por Deus. E aí se ora o Pai Nosso de novo. Vocês perceberam? Talvez vocês acharam estranho dizer isso, mas infelizmente essas práticas elas são presentes na sociedade, né? Mas são práticas erradas, condenadas. Primeiro, a oração, ela não é um castigo, ela é um fruto da fé. A oração do Pai Nosso não é um meio da graça. Os meios da graça, os meios pelos quais Deus põe a fé, conserva a fé e leva a fé a produzir frutos são palavra, batismo e santa ceia. São estes os instrumentos pelos quais o Espírito age. Não existem outros meios da graça. Meios da graça quer dizer os meios pelos quais Deus põe a fé, conserva a fé e leva a fé a produzir frutos e concede dádivas. Tá, mas a oração não é o meio da graça? Não. Ela é um fruto da fé, ou seja, ela vem de um coração que reconhece os feitos de Deus, o amor, o cuidado, as bênçãos de Deus, e a partir disso agradece, aí pede as bênçãos espirituais, pede as bênçãos materiais, sempre em nome de Jesus. Ou seja, é o diálogo, é conversa com Deus. É claro que Deus se alegra ao ouvir os seus filhos e falar com eles, ouvir das suas alegrias, das suas ansiedades, das suas preocupações, e mais Ele abençoa. Isso é um fato, isso é realidade. Ele sempre ouve todas as orações em nome de Jesus, e Ele ora diz sim, ora Ele diz não, e ora Ele diz ainda não, ou no seu tempo. Ou seja, Ele escuta todas as orações em nome de Jesus, né, e atende ao seu modo, então a seu tempo. Mas o versículo diz aqui, não ficar repetindo o que vocês já disseram, ok? Então acho que está claro, né? Aí eu vou repetir, pedir a mesma coisa a vida inteira, né? Eu vou pressionar Deus, né? Vai mudar alguma coisa se eu repetir? Não. Antes mesmo de eu pedir, Deus já sabe o que eu preciso, mas Ele quer que a gente pede? Sim, mas a gente não precisa achar que é pela persistência da gente que Ele vai nos atender. Embora que quando Deus fala, né, sobre persistência na oração, Ele especialmente coloca a vontade dEle como o grande alvo da persistência da nossa oração. Não é os nossos desejos tolos, egoístas, aqueles que servem ao ser humano e não à glória de Deus. E é isso que está, por exemplo, no texto do Evangelho, também do final de semana passado, onde falou, né, a viúva e o juiz, né, de Lucas 18, do versículo 1 ao versículo 8, por vezes também mal interpretado por muitos. Então, indo adiante agora com relação ao estudo, o texto, né, diz assim, então não usem vãs repetições. O termo original indica uma forma de falar automática, sem intenção ou entendimento. As pessoas que não eram do povo de Deus, os gentios, usavam orações longas e repetitivas, achando que teriam mais chance de receber algo, então, dos deuses. Jesus nos orienta a não repetir as palavras de forma automática, mesmo quando a oração é conhecida como a oração, então, do Pai Nosso. É o comentário do autor, então, do estudo. Eu lembro também que os religiosos, no tempo de Jesus, iam na casa das viúvas, dos pobres, faziam orações compridas, e assim achavam que tinham cumprido o seu dever, aparentavam justamente essa sua grande espiritualidade, quando que na verdade Jesus diz que por fora eles pareciam, né, muito dedicados, consagrados a Deus, mas por dentro como sepulturas, né, ou seja, com muita coisa ruim dentro, ou seja, estragada dentro, ou seja, uma realidade horrível. A realidade interna do coração, então, de muitos desses também do povo de Deus, aliás, dos líderes do povo de Deus na época, então, de Jesus. Indo, então, adiante, avançando, então, no estudo, o versículo agora de número 8 diz, não sejam como eles, as orações cumpridas, né? O ficar repetindo e assim por diante. Pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Então lembrem, o Pai de vocês sabe o que vocês precisam mesmo
antes então de pedirem. A oração não é esforço para convencer Deus ou garantir que ele fique sabendo de algo. Não precisamos ficar ansiosos ao orar, porque Deus, como um Pai amoroso, já sabe do que precisamos. Então, simplesmente ora, coloca diante de Deus, e uma vez colocado diante de Deus, deixe lá nas mãos de Deus, diante dele. Deixe Deus cuidar disso. Aí o versículo 9, portanto, orem assim. Aí vem Jesus ensinando a orar. Aí o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Então Jesus ensina a orar, mostrando que a oração é algo que precisamos aprender. Ninguém nasce sabendo. As crianças precisam aprender. Nós precisamos aprender. Ele nos dá o Pai Nosso como um modelo. Então isso não quer dizer que devemos repetir sempre essas mesmas palavras. Claro, ora nós dirigimos outras orações, mas seguimos o modelo ensinado pelo Pai Nosso. Mas usá-las como um guia que nos orienta sobre o que devemos pedir e como nos aproximar então de Deus. Então, Pai Nosso, somos convidados a chamar Deus de Pai, assim como Jesus o chama, João 17:1. Em Cristo fomos adotados como filhos, Romanos 8, 15 e 16, e podemos falar com Ele com confiança. Além disso, ao dizer Pai Nosso, somos lembrados de que a oração cristã não é apenas algo individual, né? Mas envolve nossos irmãos na fé, a igreja. Então, eu oro, Pai Nosso, não é só meu Pai, Ele é nosso. Ele é nosso Deus, Ele não é só meu Deus, Ele é nosso Deus. Então, Ele é o Pai Nosso que estás no céu. Mas por que Ele ensinou a orar nós, Pai Nosso? Porque em Jesus, realmente, Ele é o nosso Pai. Nós também no catecismo. Deus quer, então, um relacionamento de pai e filho. Ele quer nos atrair carinhosamente com essas palavras, para crermos que Ele é o nosso Pai, nós os seus verdadeiros filhos, para que lhe roguemos sem temor, com toda a confiança, como filhos amados ao querido Pai. É interessante que hoje, ao usar a linguagem de pai e mãe, por vezes hoje, não são as melhores figuras ou imagens na vida de uma criança, né? Porque tem muitos maus exemplos de pais. Mas aqui lembremos que Deus é o Pai perfeito, Ele não é como eu, né, e você, pais humanos, que somos frágeis, né? Então Deus quer nos atrair carinhosamente com essas palavras para crermos que Ele é o nosso Pai e nós os seus verdadeiros filhos. Uma relação de pai e filho, carinhosa, próxima. Então quando você orar, Pai Nosso que estás no céu, lembra, é chegando junto do Pai sem medo, onde a gente agradece, onde a gente apresenta também as nossas ansiedades, preocupações e sonhos, colocando sempre toda a vida então diante de Deus. Aí vem a primeira petição, né? Santificado seja o teu nome. Então diz assim, Deus é quem santifica o seu próprio nome, é o comentário ali na página 115. Nele não há pecado ou injustiça, Deuteronômio 32:4. No entanto, o nome de Deus pode ser desonrado por falsos ensinos. Hipocrisia, Malaquias 1:6-14, é o que acontecia aí no templo com os sacerdotes. Ou comportamento ímpio, né? Ezequiel 36:20-23. Por isso, o nosso principal pedido deve ser que o nome de Deus seja honrado e glorificado entre nós. E, resumindo, como o nome de Deus é santificado? Quando eu oro, então, santificado seja o teu nome, o que eu estou pedindo? O nome de Deus é santo por si mesmo, explicou Lutero. Isso não depende de nós para ser santo. Mas a gente está pedindo para ele ser santificado entre nós. Isso significa o quê? Que eu estou pedindo para que o pastor ensine direito e busque viver de acordo com a palavra que ele ensina. Aí o nome dele está sendo santificado entre nós. Segundo, que nós aprendamos a palavra e sejamos abertos para ela, recebamos ela realmente e busquemos também viver de acordo com ela. Não basta você, por exemplo, ouvir a mensagem, ouvir a palavra, as orientações, os conselhos de Deus e você, né, não seguir. Ou seja, não valorizar essas orientações e conselhos. Então o nome, quando eu oro, santificado seja teu nome, o que eu estou pedindo? Que o pastor ensine direito e viva de acordo. Que vocês aprendam a palavra e vivam de acordo. Simples assim. Indo adiante, venha o teu reino. Então que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Tá, primeiramente, então, a segunda petição, vem o teu reino. O que é que eu estou pedindo? Diz aqui. O termo reino se refere ao governo e autoridade de Deus. Jesus é o centro desse reino.
estendendo o seu reinado a todos que foram libertados do poder das trevas, Colossenses 1,13, e agora creem então no seu nome. Portanto, pedimos que o Espírito Santo continue tirando as pessoas da escravidão de Satanás, chamando-as para o reino de Deus por meio do Evangelho. Quando eu oro, venha o teu reino. Em outras palavras, resumindo o assunto, o que eu estou pedindo? Lembrem, o reino de Deus não depende, né, justamente de nós. Ele vem por si só, é ação de Deus. Mas quando eu oro, venha o teu reino, eu estou pedindo o seguinte, que eu fique na fé sob o reinado de Deus. Reinado vem de rei, é um rei que reina e governa. Então que eu fique na fé. Eu já estou na fé desde quando? Desde o dia que eu fui batizado. A maioria de nós aqui desde o dia que foi batizado. Ou desde o momento que chegou a fé. Talvez alguns chegaram à fé pela palavra e confirmaram ela no batismo. Nós chegamos à fé pelo batismo, a maioria aqui, confirmou ela pela palavra. Ou seja, quando eu oro, venha o teu reino, eu estou pedindo que eu fique na fé sob o reinado de Deus. Segundo, que mais pessoas cheguem à fé, passem a estar sob o reinado de Deus. Terceiro, que venha o reino do céu. Então essa petição tem a perspectiva do reino da graça, ou seja, o tempo que ainda temos até o final do mundo, até a morte, até o final do mundo, né? Esse é o reino, o tempo da graça, o tempo que as pessoas têm para se arrependerem, crerem em Cristo, na ação do Santo Espírito, e serem salvas, né? E o reino da glória, então, é o céu. Então, o venha o teu reino tem a dimensão do reino da graça e do reino da glória, tá? Quando eu oro, venha o teu reino, eu estou pedindo o quê? Que eu fique na fé, que mais pessoas cheguem à fé e que venha o reino do céu. Aí seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O autor do estudo diz assim, a vontade de Deus é que todos creiam em seu Filho e sejam salvos. 1 Timóteo 2, 3 e 4 e João 6, 39 e 40. Ao orar essa petição, o cristão reconhece que a vontade de Deus deve prevalecer mesmo quando isso envolve sofrimentos e provações. Como Jesus demonstrou no Getsemane ao dizer, não seja como eu quero e sim como tu queres, Mateus 26, 39. Então, quando eu oro, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Lutero diz, olha, a vontade de Deus vai ser feita, independente de nós ou não. Mas quando eu oro, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, eu estou dizendo, ó, Deus, sim, para a tua vontade no céu e na terra. Não para o diabo, não para o mundo e não para a carne. Sim para ti, não para o diabo, não para o mundo e não para a carne. Estou contigo, ó Deus, concordo contigo. E qual é a grande vontade de Deus? A salvação de todos. Esse é o ponto alto. Qual é a coisa mais importante com relação à vontade de Deus aqui na terra, diante de todas as pessoas do mundo? A salvação, o céu. É isso, essa é a vontade maior. Então esse é o grande ponto de Deus. Tanto que lá em Lucas 18, quando fala, diante do clamor, diante dos pedidos, diante de tudo, Jesus diz que o Pai do céu não vai demorar em atender, ou seja, de ouvir, resolver esses problemas todos que o pecado trouxe, talvez sofrimentos, doenças, mortes, injustiças, maldades nesse mundo, o quanto antes. E quando ele vai resolver isso? Definitivamente, quando Jesus virá e pôr um ponto final na história da humanidade. Então, a grande vontade de Deus não é alimentar a ganância, a vaidade, o poder de alguém aqui na terra, mas é salvar todas as pessoas. É fato que Deus pode conceder bênçãos ao seu povo, aos seus filhos, né? E concede bênçãos. Você é uma testemunha disso. No entanto, a grande vontade de Deus, lembremos, é a salvação, então, da humanidade. Tá? Então, quando eu oro, seja feita a tua vontade, eu estou dizendo sim para Deus, não para o diabo, não para o mundo e não para a carne, independente das circunstâncias ou de que a gente venha viver, então, aqui na terra. Tá ok? Eu vou repetir, revisão rápida. Né? Quando eu oro, Pai nosso que estás no céu, o que eu estou pedindo? O que Deus quer? Relacionamento de pais e filhos. Quando eu oro, a primeira petição, santificado seja o teu nome. Eu estou pedindo que o pastor ensine direito e viva de acordo. Que nós aprendamos e vivamos de acordo. Quando eu oro, venha o teu reino. Cheguem a fé e passem a estar. Que mais pessoas, retornando, então, venha o teu reino, né? Que eu fique na fé, que mais pessoas cheguem à fé e que venha o reino do céu. A terceira petição, enfim, a gente pede que Deus faça prevalecer a vontade dele antes da nossa, antes da vontade do diabo, antes do mundo, ou assim por diante. Tá ok? Alguns textos bíblicos.
que são bem importantes, bem bonitos. Eu leio aqui nesse momento, Romanos capítulo 8, o versículo 26 e 27. Diz assim: também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Que bom que diante de nossas fragilidades, o Espírito nos guarda e preserva para que chegue diante do trono, por Cristo, a verdadeira oração, que é agradável ao nosso Deus. Também, nesse momento, leio outro texto, Colossenses capítulo 3, o versículo 1 e o versículo de número 2. Vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto ponham seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Aonde deveríamos pôr principalmente o pensamento? Nas coisas que são eternas, não nas coisas que são passageiras. E o próprio Senhor Jesus, sim, mas nós temos conta para pagar, nós temos muitos desafios no dia a dia, nós precisamos alimentar, nós precisamos de roupa, nós precisamos tantas coisas. E agora, como é que a gente faz? O próprio Jesus, em Mateus 6, versículo 33, ele diz assim: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Tá? A oração é uma expressão de confiança em Deus como um Pai amoroso que cuida de nós e reconhece nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. Ela não é um ritual vazio, uma forma de impressionar os outros, mas uma resposta de fé que recebemos no batismo e se expressa em uma conversa sincera e íntima com Deus. Lutero colocou que orar é o culto em que apresentamos com o coração, com os lábios, todos os nossos desejos a Deus e lhe rendemos louvor e graças. E a definição mais simples é falar com Deus, Mas a oração é mais do que falar com Deus, é um culto a Deus. Certo? O nome de Deus representa quem Ele é e tudo o que faz. É um nome santo por si. Então, quando pedimos que Ele seja santificado, oramos que a santidade de Deus seja reconhecida entre nós. Isso acontece quando ensinamos e vivemos segundo, então, a palavra de Deus, exaltando o seu nome e desprezando falsas doutrinas e práticas hipócritas. É importante, não tenham medo de desprezar falsas doutrinas e práticas hipócritas. Dentro do nosso contexto luterano, por vezes achamos que temos que concordar com todas as práticas. Não. O próprio Jesus aqui mostrou que nós não podemos concordar. Então, o reino de Deus não é territorial, mas seu governo soberano sobre nossa vida e sobre o mundo. Então, pedimos que mais pessoas, que nós permaneçamos na fé, que mais pessoas cheguem à fé, que venha o reino do céu. E sobre a vontade de Deus, a vontade de Deus é perfeita e já é plenamente realizada no céu. Então, quando oramos para que ela se faça na terra, nos rendemos ao plano soberano de Deus. Mesmo nos momentos de provação, pedimos que Deus conduza a história de tal forma que a sua vontade de salvar e dar vida eterna seja realizada também entre nós. Lembremos, qual é a vontade de Deus com relação a tudo, acima de tudo, a salvação da humanidade. A conclusão, então, do nosso estudo: ninguém consegue cumprir perfeitamente os mandamentos de Deus. Além disso, o diabo, o mundo e a natureza humana se opõem a eles com força, causando divisão, sofrimento e morte. Então, quando oramos e pedimos bênçãos espirituais, nós clamamos então a Deus para que nos socorra, fortalecendo e multiplicando a fé e a vida cristã. E Ele atende a nossa oração e nos concede essas bênçãos por meio da sua palavra e sacramentos. Então, quando pedimos que o nome dele seja santificado, que o seu reino venha, que a sua vontade seja feita, estamos declarando que onde Deus está presente com a sua graça, ali existe vida e salvação. E esses pedidos demonstram que a oração não é uma tentativa de manipular Deus para que atenda aos nossos interesses, mas uma expressão de fé que reconhece quem Ele é, o nosso amado Pai, e quem nós somos, filhos batizados em Cristo. Nós não somos deuses e Deus
um escravo aos nossos pés, nos servindo em nome de Jesus. Não é assim. Então não esqueçam que existe diferença entre uma oração que tenta manipular a Deus e a oração que brota de um coração que confia no nome de Deus. E observem, né, lembrem, a falsa oração, ela exalta o ser humano. Ela vai de encontro ao que o ser humano simplesmente almeja. E não exalta e reconhece a Deus como deveria. Né? Eu destaco aqui ainda dessas questões finais, como o reinado de Cristo afeta a sua vida, sonhos e planos. Quais as consequências de ignorar ou rejeitar o reino de Deus? Bom, em outras palavras, isso faz diferença? As bênçãos espirituais fazem a diferença, vocês lembram? Aqueles 3 filhos estariam apelando para o mal, para o diabo, para os seus bruxos, os seus feiticeiros, os seus instrumentos, os seus videntes, sei lá, instrumentos do diabo de uma forma geral. Se eles estivessem firmes com Deus, será que eles iriam estar querendo se matar por causa dos bens dos pais? Tinha bastante para todos os 13, por que agora estavam como inimigos e um queria tirar a vida do outro e cada um querendo mais do que o outro? O que estava errado? As bênçãos espirituais fazem a diferença sobre nós ou não fazem? Quando você está doente, as bênçãos espirituais fazem diferença ou não? Quando você está em sofrimento, talvez dificuldades de relacionamento, problemas econômicos ou outras situações, as bênçãos espirituais fazem diferença ou não fazem diferença? Com certeza fazem toda a diferença nesta vida e para a eternidade, né? Como é que seria a vida em um lugar onde a vontade de Deus fosse completamente desprezada? Puxa, que horror, né? Dominada pelo diabo, pelo mundo, pela carne, né? Triste realidade. Então, de que forma Deus atende a esses pedidos e oferece os bens espirituais a você e ao mundo? Né? Especialmente pela palavra, pelo batismo, pela Santa Ceia. Que a vontade dele amorosa está acima de tudo e de todas as coisas. Tá? Quero lembrar algumas coisas tipo de conclusão. A quem orar? Somente a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O que pedir? Tudo que contribui para a glória de Deus, para o nosso bem e o bem do próximo, sejam bênçãos espirituais ou corporais. Com que diferença? Os bens espirituais necessários à salvação, pedir incondicionalmente. Os outros bens, porém, com a condição de que Deus nos dê, caso contribuam para a sua honra e glória e para o nosso bem. Como orar? Em nome de Jesus, com toda a confiança. Por quem orar? Orar por nós mesmos, por todos os outros homens, mas não pelos mortos. Por que não orar pelos mortos? Porque já não adianta mais. É uma vã oração. Porque em Jesus a pessoa na hora da morte vai para o céu e sem Jesus já vai para o inferno. O céu não tem como melhorar e o inferno não tem como piorar. Então orar por tudo e por todos, menos pelos mortos. Onde orar? Em particular no quarto, na congregação, em qualquer lugar. Quando orar? Em todos os tempos. Em momentos alegres, momentos difíceis, especialmente então no aperto, tá? Nas tribulações. E lembrem, né, a oração do Pai Nosso é a oração modelo. Ore mais vezes o Pai Nosso e que possa ter tempo sempre para refletir sobre cada parte ao você orar, então, o Pai Nosso. Queremos finalizar, então, o estudo dessa noite com a oração e oramos também a bênção. Pai amoroso, ajuda-me a orar com sinceridade, reconhecendo que Tu já conheces minhas necessidades e cuidas de mim. Santifica, Pai, o Teu nome entre nós, estende o Teu reinado entre aqueles que ainda não Te conhecem e derrama o Teu Espírito Santo, para que a Tua vontade seja feita em nossa terra. Derrama Tuas bênçãos espirituais sobre nós por meio da Tua palavra e sacramentos, moldando minha vida para refletir Tua luz em um mundo de escuridão. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Muito bem, rapidamente então os avisos. Amanhã às 20 horas, culto em Cruzeiro do Sul. Sexta-feira, culto às 19 horas na Escola Nova Viena, bairro Larias. Também temos aí no final de semana instrução e juventude mirim na parte da manhã. O culto no sábado, então, às 18 horas. No domingo de manhã, então, às 9 horas. E o próximo estudo bíblico online, então, vai ser provavelmente aí no dia daqui a 2 semanas, então, dia 5 de novembro, então, às 19h30 horas. São os avisos que temos
para hoje. Deus guarde e abençoe a todos. Então sigam com Jesus e sigam bem. Até a próxima oportunidade. Nos despedimos nesse momento, então, cantando mais um hino. Então, nesse instante, Deus que terra e céu fizeste. Finalizando o estudo e assim nos despedimos. O hino 140 do Inário, Louvai ao Senhor. Deus que terra e céu fizeste, terra e fogo, que a luz do dia desce para o labor. Quando a noite vem chegando, dá Senhor que descansando, nós durmamos confiando no teu amor. Quando a luz do sol nascente resplandecer, faze-nos de corpo e mente obedecer. Ó Senhor, no novo dia, ao teu povo então envia tua santa companhia e dá poder. Nosso passo até a morte tu guardarás, nosso eterno abrigo forte só tu serás. Vindo a hora da partida, ó, concede-nos guarida, dá-nos, Pai, na eterna vida, celeste paz. Boa noite a todos. Sigam com Jesus e sigam bem. E até a próxima oportunidade. Amém.